Fala pessoal, tudo bem? Aqui nessa videoaula a gente vai verificar como faz o desenvolvimento de indicadores. No primeiro passo, eu já deixei aqui previamente programado para a gente poder minimizar o tempo de aula e eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? O que a gente tem que fazer aqui. Então, primeiro, vocês abrem arquivo novo, tá? Indicador, vou colocar aqui indicador, curso 2, avançar, indicador, aqui a gente vai deixar sobre o preço mesmo, tá? Janela separada, pessoal, é quando o indicador fica aqui embaixo, tá? Oscila, tipo um oscilador. E sobre o preço, é quando a gente usa essa propriedade aqui, ó, chart window, sobre o preço, tá? Concluir. Então, eu tenho uma estrutura zerada aqui, que é a base que a gente já conhece, e eu vou fazer aqui os comparativos para vocês entenderem. Então, a primeira parte do indicador, eu preciso definir se ele vai ficar sobre o preço ou não, tá? Depois, definir a quantidade de buffs e de plot. Plot, o que? A quantidade de objetos, vamos dizer assim, uma linha aqui da média objeto, que eu vou jogar sobre o gráfico, tá? Ou que eu vou apresentar aqui embaixo. A quantidade de buffers, que são os buffers? São as variáveis, tá, para armazenamento ali do resultado do indicador. O nome do indicador, por essa propriedade, o tipo de apresentação vai ser uma linha, parecida com a média móvel aqui, igualzinho, da cor amarela, o estilo sólido, que é bem fechado, pode ser pontilhado, tal, tem outros formatos, vamos deixar assim nesse padrão, e a espessura de 1, tá? Então, primeira parte, aí a gente copia aqui, ó, no caso de vocês, não vai copiar, desculpa, pessoal. Vocês vão digitar, tá? É só digitar, não tem muito mistério, tá? Barra property, aqui já tem já do que vem padrão. O restante aqui, ó, vocês podem digitar. Então, como é que você faria isso, pessoal? Já é simples, né? Você digita aqui o hashtag, property, e copia aqui, ó, vai digitando indicator, underline buffers. Copia igualzinho que tá aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro passo, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, passo 1, tá? É fazer isso. Criar as propriedades do indicador. Segundo passo, definir uma variável para armazenar o buffer do indicador. Então, vocês vão criar aqui também, ó. Passo 2. Vocês vão criar essa variável com array, tá, pessoal? É só botar aqui, ó. Fechado aqui, tá? Entre parênteses aqui, você coloca. E tá criado, tá? O que é o array, pessoal? Array, assim, é quando a gente quer armazenar um conjunto de dados numa variável aqui, tá? Isso é um tópico mais avançado, mas é só colocar esse símbolo aqui também. OnInit, aqui a gente vai fazer o set, ou seja, a configuração do índice do buffer. Então, eu vou nomear como índice 0, tá? A gente apagar aqui e vai ver os parâmetros. Eu vou nomear índice 0, onde vou armazenar os valores nesse buffer, a gente criou essa variável, e o tipo de buffer é um indicador de data, ou seja, de informação, vai conter dados dentro desse buffer. Então, meu buffer 0 vai armazenar as informações aqui dentro dessa variável e é um tipo de buffer de data, de informação, vai conter dados ali dentro, beleza? A mesma coisa, vocês copiam, desculpa, novamente, pessoal, vocês digitam aqui, só digitar set, index, do jeito que está aí na tela, beleza? Esse aqui é o passo 3. Passo 3, tá? Essa aqui é a estrutura inicial de um indicador, pessoal. Aqui no Calculate, que é a mesma coisa do OnTick, né? Similar, vamos dizer assim, do robô, a gente vai criar duas situações aqui, tá? A primeira, o que é Prev Calculate? Né? É o calculamento prévio. Assim que eu inicio o indicador, coloco o indicador aqui no preço, ele vai fazer o cálculo prévio. Então, se eu tiver infinitas barras aqui, 5, 10, 30 mil, ele vai ficar calculando aqui
na inicialização. E se eu não colocar essa condição aqui, pessoal, com prev calculate igual a 0, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, ó? É a primeira vez, traduzindo aqui, tá, pessoal? É a primeira vez que eu estou colocando o indicador no gráfico, tá? Se for isso, eu vou fazer um loop, tá? Do for, vai passar por todos os rates são todos os candles, vai passar por todos os candles e vai fazer todas as contas. Então, se eu tiver 5.000 candles aqui, assim que eu coloquei, ele vai plotar a linha e vai fazer baixar todos os números aqui, tá? Porque cada candle aqui representa também uma informação do indicador. Então, ele vai fazer até o último candle. Se eu não fizer essa condição aqui, ó, de travar ele para fazer esse cálculo aqui somente na inicialização, assim que surgir um novo candle, ele vai calcular o candle atual e tudo de novo. Aí, novo candle atual e tudo de novo. Não tem necessidade, pessoal, porque uma vez que eu coloco ele no gráfico e já tenho o resultado todo o histórico, eu não preciso ficar recalculando todo o histórico. Tá? Isso pesa muito. Então, por isso que a gente tem essa condição aqui de if. E do contrário? Do contrário, eu vou trabalhar sempre com o resultado atual. Então, plotei, coloquei o indicador pela primeira vez no gráfico, ele fez um cálculo de todo o histórico, e depois eu quero que ele trabalhe somente no candle atual, tá? Só no valor atual. Aí surgiu um novo candle, ele vai fazer um cálculo aqui, tá? É isso que a gente precisa, porque eu vou trabalhar sempre com a informação do candle atual e não vou precisar ficar recalculando tudo e pesando aqui o computador. Beleza? Então, nossa estrutura inicial aqui, ó. Vou chamar isso aqui de passo 4, tá? É uma etapa separada. O passo 5 é onde a gente vai trabalhar a nossa estratégia, né? Nossa estratégia, desculpa. A nossa lógica aí do indicador. É nesse else aqui, tá? É dentro dessas chaves aqui. Aqui eu já codifiquei tudo e comentei para deixar fácil aqui para gente. E vou explicar. Então, assim, basicamente, o buffer, aqui vocês podem ver que aqui é o buffer, tá? Da variável que a gente colocou. A gente vai passar aqui a informação atual, tá? Do candle atual e vai atribuir isso aqui, ó, pessoal. Que é o que? A informação de fechamento que eu obtenho aqui, ó. O OnCalculate, ele obtém, pessoal, todas as informações, total de candle, faz o cálculo inicial do indicador, informação de tempo, abertura, máxima, fechamento, close, volume de ticket, volume financeiro e o spread. Então, a cada surgimento aqui, a cada pedido de cálculo do indicador no Calculate, ele recalcula tudo, tá? Cada ticket ele recalcula tudo, isso aqui, ó. Então, eu consigo acessar, né, essas variáveis aqui para obter o valor de cálculo. Então, meu buffer, eu passei o prev calculate, que seria aqui meu valor atual, né? Do close, eu quero obter o valor atual de fechamento do candle atual. E aqui eu coloquei uma máxima, tá? Então, assim, o meu fechamento, fiz um raciocínio simples aqui, pessoal. A estratégia é o seguinte, eu pego o meu preço de fechamento, tá? Somo ele com o valor de pontos da máxima menos a mínima, tá? Do candle atual. Então, eu pego a máxima menos a mínima, vai dar um valor em pontos. Aí multiplico por 2, tá? E soma o valor de fechamento. Então, isso aqui, pessoal, que vai desenhar a nossa linha do gráfico. O resultado disso vai ser o preço que vai ser armazenado no nosso buffer e que vai retornar visivelmente através de uma linha para a gente no gráfico. Aqui são umas variáveis para poder a gente armazenar o buffer zero, tá? Aqui eu criei isso para poder estruturar essa condição aqui, simulando um pullback, tá? Um indicador de pullback, tá? Mas assim, é bem básico, tá, pessoal? Isso aqui é bem simples, é só para poder tentar dar um norte aqui para gente, tá? Então aqui eu criei uma variável que vai armazenar o valor atual do indicador, que vai armazenar aqui o penúltimo valor e o antepenúltimo, tá? Nessa variável. Aí eu criei uma condição aqui lógica aqui, tá? Para poder desenhar uma linha
de sinal de venda, junto com o próprio sinal do indicador, tá? Só para reforçar o sinal do indicador. E aqui faltando, ó, eu vou pegar essa função aqui, que é só vocês também digitarem, tá? Só copiar, pessoal. De vir aqui, criar essa função. Vocês já sabem como é que faz isso, ó. Void, desenhar, copiar e colar na tela de vocês, tá? Todas essas informações, vocês pausem o vídeo aí, faça com calma, tá? Coloca dado a dado, tá? Informação bem certinha, do jeito que tá aqui, que não vai estar aí, não vai dar erro para vocês. Aí eu vou compilar, ó, tá vendo? Compilei sem nenhum erro e vou dar play aqui, ó. Vou fazer o teste. Assim como a gente testa os robôs, a gente pode testar os indicadores também, ó. Então essa linha amarela aqui é o nosso indicador, pessoal. Por que essa linha amarela está aqui em cima? Porque ela é o resultado, tá? Aqui, ó, do fechamento mais a subtração da mínima menos a máxima, vezes 2. Aí eu gero um novo preço e esse preço aqui vai compondo as linhas, tá? Então toda essa linha histórica, ela foi criada através daqui, ó, dessa primeira chamada. Então aqui criou o histórico e agora a nova posição aqui da linha, que seria o nosso indicador, ele vai sendo criado a partir do momento que vai surgindo um novo candle. E o que é essa barra vermelha? Essa barra vermelha, eu desenhei ela aqui, tá? Criei uma lógica totalmente aqui aleatória, só para ter como sinal. Isso aqui não é obrigatório, tá, pessoal? O próprio indicador, assim, ele seria o sinal, tá? Como aqui não tem um formato, assim, lógico, eu adicionei esse desenho aqui, essa função de desenho, para poder servir como sinal de reforço, tá? Você vê que de pullback não tem nada aqui, mas foi uma coisa bem abstrata, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês como que cria um indicador, tá? A base, uma estrutura simples aí para estar criando um indicador. Eu vou aqui fazer uma alteração para vocês verem algo diferente aqui acontecendo. Que é um Indicator Chart Window. E aí tem uma outra possibilidade, tá? Que é o Separate Window. A gente faz assim, ó. E executa de novo, troca. O que vai acontecer? Eu tirei a linha aqui de cima do preço e mandei a linha aqui para baixo, ó. Tá vendo? Então foi isso que aconteceu. Isso aqui é um curso de introdução, pessoal. Então a gente tem aqui uma noção, tá? Através de como que é feito aqui um indicador. E se você quiser se especializar, ter um aprofundamento maior, eu tenho um curso específico para a criação de indicadores. Aí você pega do começo ao final ali, realmente entende passo a passo, com muito mais propriedade, tá? Aqui a gente está dentro do básico, da introdução, tá dando um conceito aqui para vocês entenderem, tá? Que não tem nenhuma questão assim, complexa demais. Você, com esse conhecimento básico, já consegue criar as 3 ferramentas aí de desenvolvimento em MQL5. Aí o aprofundamento, a especialização entra depois. Mas vocês podem ver que é algo totalmente simples de ser feito. Então, espero que tenha ajudado aí, pessoal. A gente vai dar sequência no curso.